Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes de pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Tudo isso ajuda o canal a ser impulsionado na plataforma no YouTube. Tá aqui ó, a camisa do CT, Moacir Barbosa. Hoje teve treino lá, vou te mostrar algumas fotos aí da galera se preparando para a estreia na quinta-feira. Jogo lá em Manaus. O Vasco deve viajar amanhã, se hospeda no motel e aí joga na quinta-feira. Então a galera de Manaus já está na expectativa para receber a delegação, o elenco principal do Vasco. Falando em CT, saiu uma informação sobre a reforma do CT Moacir Barbosa, o projeto da reforma, ele está pronto, tá? Então a previsão é que comece as obras em fevereiro, tá? Então vão fazer ali uma melhoria na estrutura para atender os jogadores do Vasco, tá? Então tá aí uma situação envolvendo o projeto do CT Moacir Barbosa. E sobre o São Januário, tem um cara que sempre manda mensagem que é a reforma de São Januário, é a reforma, já foi falado. A empresa que estava fechando com o Pedrinho a compra do potencial construtivo, ou com o Vasco, ela deu para trás. Então, esse campeonato estadual, o Vasco ainda ia jogar em São Januário, e há uma expectativa para o meio do ano começar essas obras em São Januário, mas precisa achar, né, os compradores do potencial construtivo para poder sim fechar e aí começar de fato essa reforma, essa obra de São Januário. Essa atualização tem um cara que sempre pergunta aqui. E uma outra informação também importante sobre o zagueiro Capasso. Acabou que ele vai ficando, vai participando dos treinos, né? E não foi aí para jogar com o time que disputou o início do Campeonato Carioca, né? O time alternativo, com os 3 empates. E ele está sendo avaliado pela comissão técnica, rola uma possibilidade dele ficar na temporada. O Capasso, para sair, precisa ter uma proposta. Acho que a proposta ainda não chegou e ele vai ficando como opção, né? E aí a gente passa a ter, além dos zagueiros da base, né, o Luiz Gustavo e o Lincoln, a gente passa a ter o João Vitor, caríssimo João Vitor, né, com os 3 contratados, Maurício Lemos, o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira, e o Capasso. Então seriam aí, né, os 3, mais o João Vitor 4, mais o Capasso 5, mais os 2 moleques da base, 7 zagueiros aí para a temporada, né, se o Capasso ficar. A ideia do Vasco é vender o Capasso, é fazer dinheiro, é ter parte do que investiu no jogador de volta. Por quê? Porque o contrato dele acaba no final do ano, e se não fizer isso agora, ele sai de graça. Ele assina um contrato no meio do ano e vai sair de graça. O Vasco não utilizou o jogador, não ganhou dinheiro com a venda do jogador, prejuízo, mais um prejuízo para a conta, como foi lá o Orediano, Luca Orediano. Bom, ano passado, depois de sair do Vasco, você lembra o goleiro Ivan, que foi reserva do Léo Jardim, não teve oportunidade, foi jogar no Internacional, primeira partida do ano, ainda ali na pré-temporada, teve uma lesão séria no joelho de tendão e ficou o resto da temporada fora dos gramados. Por que eu estou falando isso? Aconteceu de novo, né? O zagueiro Michael, que estava no Vasco da Gama, fechou com o Curitiba, chegou lá animado, o pessoal chamando de zagueiro, aquele God of Zaga, né? Aquela brincadeira que faziam aqui, mas infelizmente na primeira partida também ele sofreu uma lesão muscular e uma lesão mais séria e vai ficar de fora agora nesse início de ano do Campeonato Estadual. Não tem previsão para a volta aí. Boa sorte para, né, boa recuperação para o zagueiro Maico, tá? Então, triste aí, mais um que saiu e se lesionou sério e vai ficar de fora. Bom, em entrevista coletiva, o zagueiro Maurício Lemos, né, eu trouxe aqui um trecho da entrevista coletiva dele, tem um outro trecho dessa entrevista que ele fala sobre o uruguaio que o Vasco está conversando, tentando contratar, que joga lá no América do México, o Brian Rodrigues. Ele disse que sabe da negociação, da conversa do Vasco com o atacante, rasga elogios a ele, fala que é um jogador de velocidade, habilidoso, não à toa que joga na seleção uruguaia, que já jogou com ele, e que vai mandar uma mensagem para ele, para ver se convence ele a vir jogar no Vasco. E isso se o Puma já não
tiver mandado essa mensagem aí, todo mundo riu na coletiva. Vou deixar esse trecho aí para você. Com relação ao Brian, não tive a oportunidade de falar com ele, mas vi que tinham conversações com ele. É um jogador muito bom, muito rápido. Não é por acaso que ele está indo na seleção e está tendo bons anos. Se ele chegar aqui vai ajudar muito, assim que bom. Vou tentar mandar uma mensagem para ele. Se o Pumita já não enviou, não? Agora sobre o atacante Wanderson, né, lá do Internacional, o Vasco já tem acordo com o Inter para a liberação do jogador. Tá tudo certo entre Vasco e Inter. O que falta é o jogador, né, de 30 anos aceitar a oferta do Vasco. Parece que ele queria um salário alto, né, mais de R$1 milhão. Não sei, estão tentando convencer o cara que perdeu espaço, né? Era um dos jogadores aí tido como titular do Internacional, até fazendo uma boa temporada. Aí chegou lá o Wesley, que estava no Palmeiras, que depois foi para o Cruzeiro, que ninguém queria. Quando falou que vinha para o Vasco também, ninguém queria. Foi para lá e hoje é titular absoluto, inclusive com proposta de venda e a torcida chiando para que não fosse vendido. Então o Wanderson perdeu a titularidade e o Vasco está tentando convencer o jogador a vir, né, jogar em São Januário. Entre o Inter e o Vasco está tudo certo, falta só ele aceitar esse ajuste salarial, né, para ele poder fechar com o Vasco. Bom, para finalizar, vou trazer aqui um trecho, eu trouxe o trecho da entrevista do Maurício Lemos e do zagueiro o Lucas Freitas. Agora eu vou trazer um trecho da entrevista coletiva de apresentação do Daniel Fusato. Ele vai falar sobre o Léo Jardim, ter conhecido o Léo Jardim, a busca por espaço no time titular do Vasco, abre aspas, né? A minha disputa é comigo mesmo, fecha aspas. Ele disse que quer chegar e treinar sempre melhor ou mais do que treinou. Sobre a experiência de ter jogado na Europa, a volta para o Brasil, é uma grande honra estar aqui. Então vou deixar aí para finalizar o novo goleiro do Vasco, reserva, não sei se ele vai ter oportunidade, tendo o Léo Jardim. Tá aí o Daniel Fusato. Um abraço, curte o canal, se inscreve, fique com Deus e saudações vascaínas. Bom, pude conhecer o Léo um pouco mais de perto agora. Acho que tem que ser respeitado o trabalho que ele tem feito nos últimos anos. É um goleiro que eu acompanho há bastante tempo. Acredito que eu venho aqui para fazer o meu melhor todos os dias. Eu costumo falar que a minha disputa é contra eu mesmo, né? Amanhã eu tenho que vir e treinar melhor do que hoje. E eu quero ser mais uma opção pro Carille. E quando a oportunidade surgir, estar preparado para poder ajudar o time sempre que for preciso. Também por essa experiência da Europa, voltando para o Brasil. Obrigado. Acredito que é um movimento natural. Tive 6 anos e meio fora do país. Sentia bastante falta da nossa preparação de goleiro. Acho que a gente é referência nesse aspecto. E também queria voltar para o Brasil numa idade boa, numa idade em que pudesse performar em alta performance. E estou muito feliz com o meu retorno, e principalmente por uma equipe como o Vasco. Vou dizer de novo, agradeço muito por estar abrindo as portas. Para mim é uma grande honra estar aqui.